Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje é quinta-feira, 26 de setembro de 2019. Então, a lei, Código de Processo Civil, está atualizado até o dia de hoje. Fonte planalto.gov.br. Dando continuação ao Código de Processo Civil, seção 2 da modificação da competência, artigo 54. A competência relativa pode modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta seção. Artigo 55. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Parágrafo 1º. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto no caput, inciso 1. A execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. Inciso 2. As execuções fundadas no mesmo título executivo. Parágrafo 3º. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Artigo 56. Dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Artigo 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente no processo relativo à ação contida, será proferida sentença sem resolução de mérito. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. Artigo 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. Artigo 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Artigo 60. Se o imóvel se achar situado em mais de um estado, comarca, seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo prevento estender-se-á sobre a totalidade do imóvel. Artigo 61. A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal. Artigo 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. Artigo 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. Parágrafo 1º. A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. Parágrafo 2º. O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. Parágrafo 3º. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro do domicílio do réu. Parágrafo 4º. Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição do foro na contestação, sob pena de preclusão. Seção 3 da incompetência. Artigo 64. A incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. Parágrafo 1º. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Parágrafo 2º. Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. Parágrafo 3º. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. Parágrafo 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.
Artigo 65. Prorrogar-se-á a competência relativa, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar. Artigo 66. Há conflito de competência quando, inciso 1º, dois ou mais juízes se declaram competentes. Inciso 2º, dois ou mais juízes se consideram competentes, atribuindo um ao outro a competência. Inciso 3º, entre dois ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo. Capítulo 2º. Da competência nacional. Artigo 67. Aos órgãos do Poder Judiciário estadual ou federal, especializado ou comum, em todas as instâncias e graus de jurisdição, inclusive aos tribunais superiores, incumbe o dever de recíproca cooperação por meio de seus magistrados e servidores. Artigo 68. Os juízos poderão formular entre si pedido de cooperação para a prática de qualquer ato processual. Artigo 69. O pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido. Prescinde de forma específica e pode ser executado como: inciso 1. Auxílio direto. 2. Reunião ou apensamento de processos. 3. Prestação de informações. 4. Atos concertados entre os juízes cooperantes. Parágrafo 1º. As cartas de ordem precatória e arbitral seguirão o regime previsto neste Código. Parágrafo 2º. Os atos concertados entre juízes cooperantes poderão consistir, além de outros, no estabelecimento de procedimento para, inciso 1, a prática de citação, intimação ou notificação de ato. 2. A obtenção e a apresentação de provas e a coleta de depoimentos. 3. A efetivação de tutela provisória. 4. A efetivação de medidas e providências para recuperação e preservação de empresas. 5. A facilitação da habilitação de créditos na falência e na recuperação judicial. 6. A centralização de processos repetitivos. 7. A execução de decisão jurisdicional. Parágrafo 3º. O pedido de cooperação judiciária pode ser realizado entre órgãos jurisdicionais de diferentes ramos do Poder Judiciário. Livro 3 dos sujeitos do processo. Título 1 das partes e dos procuradores. Capítulo 1 da capacidade processual. Artigo 70. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Artigo 71. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador, na forma da lei. Artigo 72. O juiz nomeará curador especial ao: inciso 1, incapaz, se não tiver representante legal, ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade. Inciso 2. Réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública nos termos da lei. Artigo 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. Parágrafo 1º. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação. Inciso 1º. Que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. Inciso 2º. Resultante de fato
que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles. 3. Fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família. 4. Que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição e a extinção do ônus sobre o imóvel de um ou de ambos os cônjuges. Parágrafo 2º. Nas ações processórias, a participação do cônjuge, do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou do ato por ambos praticado.